Meus queridos amigos, gostaria de trabalhar um pouco com vocês um tema intimamente ligado à lavagem de capitais. Tema que tem sido objeto dos meus estudos há muito tempo e também da minha atuação prática como advogado criminal. Uma pequena nota histórica me parece especialmente importante sobre esse tema. Uma nota histórica que remete a um organismo internacional chamado GAFI. É sobre isso que eu gostaria de falar neste nosso breve vídeo. O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro. Um grupo internacional, mas que remete a um momento histórico especialmente importante. Me permitam trazer algumas breves notas acerca deste tema. Em meados da década de 80, 1980, cresceu de uma maneira significativa a preocupação global com os vários mecanismos de lavagem de dinheiro. Mas não pela conduta em si considerada, mas porque as autoridades viam que a lavagem de dinheiro acabava possibilitando e fomentando a continuação de outros delitos. Então a preocupação global acerca do tema, ela surgiu de maneira indireta, por assim dizer. Nós tivemos, por exemplo, a Convenção de Viena, para combate ao tráfico de drogas. E um dos temas especialmente trazidos na Convenção de Viena era exatamente esse. Pedia-se uma atenção especial à lavagem de dinheiro, com o objetivo de evitar o tráfico de drogas. Mas não apenas o tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, crimes de corrupção e assim por diante. Assim nasceu a preocupação com o tema. Combatendo a lavagem de dinheiro, estaríamos também combatendo a prática de outros delitos. Afinal de contas, estaríamos rompendo, a possibilidade dos infratores usufruir dos recursos auferidos com a prática dos delitos anteriores. E olha que legal o que aconteceu. No ano de 1989, o G7, que é o grupo que reúne os 7 países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido, o G7 se reuniu e criou o GAFI. Como eu disse, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, Financial Action Task Force, a abreviação ficaria daí FATF, criado aí no ano de 1989. E qual é a natureza jurídica do GAFI, professor? Veja só, trata-se de uma organização intergovernamental. Então ela não pertence a um ou outro país. É uma organização intergovernamental que tem o propósito de desenvolver e promover políticas, tanto de âmbito nacional quanto de âmbito internacional, visando o combate à lavagem de dinheiro e também ao financiamento do terrorismo. Quando você acessa o site, por exemplo, do GAFI, é interessante que eles se auto-identificam como uma espécie de agência global de vigilância contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Vale lembrar, inclusive, que na sua constituição originária, o GAFI visava apenas estudos relacionados à lavagem de dinheiro, nada sobre o terrorismo. Isso veio tempos depois, depois daqueles atentados às torres do World Trade Center em Nova York, lá no ano de 2001. Depois desses atentados, o GAFI ampliou a sua gama de atuação também para o combate ao financiamento do terrorismo, até porque está intimamente ligado às suas perspectivas de atuação. E um dos tópicos que chama a atenção sobre a atuação do GAFI está aqui do lado, as 40 recomendações. Olha que interessante. Para que o GAFI cumpra os seus objetivos, ele publicou já há muito tempo atrás, ainda na década de 1990, as suas famosas 40 recomendações, que regulamentam conjuntamente questões de âmbito penal, de âmbito financeiro, de cooperação jurídica internacional, visando exatamente promover políticas de combate à lavagem de dinheiro. Mais adiante, este rol foi ampliado, mas este rol lhe sugere uma série de recomendações importantes que acabaram sendo incorporadas à legislação de vários países, como a própria tipificação do crime de lavagem,
criação de varas especializadas sobre o tema, como acontece, por exemplo, no Brasil em várias cortes. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos a 13ª Vara Federal, que é uma vara especializada em lavagem de dinheiro, onde tramita, por exemplo, a Operação Lava Jato. Os estudos promovidos pelo GAF acabam incorporando muitas vezes a legislação de vários países. Hoje, por exemplo, o GAF ele conta com mais de 39 membros, 37 jurisdições, organizações como o Conselho de Cooperação do Golfo, a Comissão Europeia, envolve uma gama muito maior de países que não apenas os países do G7. E vale destacar que existem outros grupos correlatos, com uma atuação muito parecida com a do GAF, e eu trago aqui na tela alguns deles. Por exemplo, o Grupo de Ação Financeira do Caribe, o GAFIC, que também foi criado em 1990. Temos também o Grupo Egmont, que foi criado em 1995, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Este Grupo Egmont, por exemplo, ele desenvolveu uma verdadeira rede de informações para nutrir os países com informações relevantes para combater a lavagem de dinheiro. Seguindo adiante ali, no âmbito das Nações Unidas, a ONU criou em 1997 o seu escritório contra as drogas e o crime, ONU-DC, com atuação em mais de 150 países. E olha que legal, esse escritório especial da ONU, ele tem um programa de combate à lavagem de dinheiro, que é o Global Program Against Money Laundering, abreviando, GPML. E tem mais, além disso, tem uma rede de internet dedicada exclusivamente a auxiliar governos e organizações na luta contra a lavagem de dinheiro, que é o International Money Laundering Information Network, na sigla ali, IMOLIN. Veja que esse sítio eletrônico, por exemplo, ele inclui uma base de dados com legislação, regulamentação sobre o tema em diversos países do mundo, inclusive uma biblioteca virtual de acesso global para quem tiver interesse a pesquisa sobre o tema. Seguindo adiante, aqui na América do Sul foi criado no ano de 2000 o Grupo de Ação Financeira da América do Sul, o GAFSUD, envolvendo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai. Este grupo nosso trabalha junto com o GAF, porém com uma atuação mais local, Um pouco mais adiante ele teve a sua nominação alterada, antes era GAFSUD e agora virou GAFLAT, Grupo de Ação Financeira da América Latina. Cito também o Grupo de Ação Financeira do Norte da África e Oriente Médio contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, MENAFATF, criado lá em meados de 2004, esse grupo aí do Oriente Médio, criado em 2004. Dentre outros, esses são meramente exemplificativos. O que interessa de maneira especial é afirmar que desde a década de 80 existe um esforço mundial, o qual se intensificou nos últimos anos, para combater a reciclagem, a lavagem de capitais. E esse esforço se dá especialmente em duas frentes. Em primeiro lugar, com o desenvolvimento de políticas de repressão, legislação interna, legislação internacional, atuação de agências criminalizantes, como o Ministério Público, Polícia, Judiciário e assim por diante. Mas também uma segunda linha de atuação, que é a criação de mecanismos de controle e de fiscalização, especialmente em setores sensíveis a tais práticas. E aí entra a atuação, por exemplo, das unidades de inteligência financeira, como o caso aqui do Brasil, o COAF. A relevância deste tema para quem estuda, para quem opera, para quem trabalha neste microsistema chamado direito penal econômico é realmente especial. E esse é um dos vários temas que nós trabalhamos dentro do nosso curso de Introdução ao Direito Penal Econômico, o qual desde já convido todos os colegas a conhecer e também a participar. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.